Nessa disciplina, nós estudamos o eletromagnetismo. O eletromagnetismo pode ser definido como a ciência que procura estudar os fenômenos associados a dois atributos dos constituintes da matéria, de nome carga elétrica e spin. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar a carga elétrica, um dos atributos mais importantes dentre os atributos das partículas elementares. Isso porque tudo que ocorre no nosso mundo, à exceção da queda dos objetos, ocorre como consequência desses dois atributos. Vamos organizar essa aula de tal maneira que nós possamos falar no início sobre o que é a carga elétrica. Em seguida, vamos falar de algumas manifestações desse atributo, uma breve história. Em seguida, uma coisa que é extremamente importante, como é que medimos a carga elétrica. Vamos também chamar atenção para o fato de que cargas elétricas estão em todos os lugares. A carga elétrica se conserva, uma propriedade muito importante envolvendo a carga. E, finalmente, íons, que é um tipo particular de carga elétrica. Vamos começar pela questão do que é carga elétrica. E aqui está o primeiro problema, porque, a rigor, nós não sabemos o que é carga elétrica. É bom que se coloque isso de uma vez por todas, de uma forma bem clara. Os cientistas não sabem o que é a carga elétrica. Porquanto, nas teorias fundamentais, a carga elétrica é inserida como um parâmetro da teoria. A respeito desse parâmetro, nós não temos uma teoria para explicar, de forma que carga elétrica é um conceito primitivo, um conceito fundamental, é um conceito que você não pode deduzir a partir de outros. De forma que é bom que se entenda que não sabemos explicar a carga elétrica, conquanto exista hoje uma teoria conhecida como teoria de tudo, que procura explicar, sim, a partir de primeiros princípios, o que é a carga elétrica. No entanto, essa teoria não tem nenhuma comprovação experimental, são modelos matemáticos, mas o que importa para a gente é o seguinte: carga elétrica é um atributo dos constituintes últimos da matéria. Que constituintes últimos são esses? Nós denominamos esses constituintes de partículas elementares. Temos cerca de 60 partículas elementares. Recentemente, dizem que descobriram mais uma, o Higgs. De qualquer forma, temos aí cerca de 60 partículas elementares. Essas partículas têm nomes um pouco estranhos, alguns não estão muito familiarizados. Veja o caso das partículas denominadas quarks, são aquelas que existem em maior número, são 36 quarks, por exemplo, né? Tem nomes um pouco estranhos, como up, charm, top em inglês, né? E também temos antipartículas. É curioso porque as antipartículas têm atributos que são opostos ao das partículas. Então, uma antipartícula, por exemplo, dotada de carga, tem uma carga elétrica de sinal contrária à das partículas. Temos algumas partículas bem conhecidas, como o elétron, não é? O fóton, eu acho uma partícula relativamente conhecida. O fato é o seguinte: essas partículas elementares têm certos atributos. Por exemplo, a massa de uma partícula é um atributo. A carga elétrica é um outro atributo. O spin da partícula é um outro atributo. A cor, a hipercarga, enfim, existem vários atributos, né, das partículas elementares. Nós vamos depois abordar esse assunto. O fato é que temos 61 constituintes da matéria, se confirmarem realmente o Higgs, e cada uma dessas partículas
é caracterizada por um certo conjunto de atributos. Aqui eu tenho uma tabela das cargas elétricas, tomando como a carga do elétron igual a 1, né, as cargas dos constituintes últimos da matéria. O que a gente nota é que alguns constituintes, como o neutrino do elétron, tem carga elétrica igual a zero. O neutrino não tem carga. No entanto, o elétron tem uma carga negativa, por isso indicamos com o valor menos 1. Né? Os neutrinos, tem um outro aqui, que é o neutrino do μ, também tem carga nula. Mas aqui embaixo tem uma coisa curiosa, que nós só descobrimos isso no ano de 1968, 1970, faz pouco tempo. É que existem partículas que têm cargas fracionárias, 2/3, 1/3 da carga do elétron, ou da carga do pósitron, que é a antipartícula do elétron. E temos algumas partículas, agora ditas intermediárias, que têm valores das cargas elétricas mais ou menos 1, e muitas delas que são neutras. O fato é o seguinte: as partículas elementares têm cargas elétricas, a maioria delas, e algumas delas não têm carga elétrica. De qualquer maneira, nós classificamos as partículas, inclusive em função da carga elétrica da qual elas são dotadas. Por exemplo, o elétron é uma partícula de carga negativa e o pósitron é uma partícula de carga positiva, de valor igual à do elétron, e que tem a massa igual à do elétron, ou seja, o pósitron tem os mesmos atributos do elétron, exceto pela carga elétrica. Vamos, só para entender esse conceito de atributo, vamos considerar um atributo que é muito mais relacionado ao cotidiano, que é a massa. Sim, a massa é um outro atributo para o qual nós também não temos uma boa teoria. Nós não sabemos explicar a origem das massas. E é um atributo dos constituintes últimos da matéria. A massa, ou as massas dos objetos existentes no universo, variam consideravelmente. As pessoas, os adultos, têm massa ali próximo de 50 quilogramas. Outros 70, outros 80, outros 100 quilogramas. Em primeiro lugar, o que significa isso? Quando eu digo que alguém tem uma massa de 100 quilogramas, ele tem uma massa que é igual a 100 vezes a massa da unidade padrão de massa, que é o quilograma, que é conservada no Instituto de Pesos e Medidas de Paris, e essa é a unidade de massa. Nessa unidade, agora podemos expressar a massa dos demais objetos. Se um objeto tem 1 quilograma, ele tem uma massa equivalente à do quilograma padrão. A massa da Terra, por exemplo, é 10 à potência 24 vezes 6 quilogramas. O Sol tem uma massa extremamente grande. A massa do elétron, por outro lado, é muito pequena. É 10 a menos 31. De forma que os objetos existentes no universo têm massas as mais diversas. Esse atributo, ele acarreta uma série de consequências. A principal consequência é que um objeto dotado de massa, ele tem a capacidade de atrair outros objetos dotados de massa. E essa força atrativa é denominada força gravitacional. Isso é muito importante para a gente poder entender o que é força elétrica. A força elétrica ocorre entre objetos dotados desse atributo, carga elétrica.
De forma que uma das manifestações desse atributo massa é a força gravitacional que a Terra exerce sobre as pessoas. A queda dos objetos, a queda de uma massa, é uma manifestação desse atributo, porquanto um objeto dotado de massa é atraído pela Terra, que, como vimos antes, tem uma massa extremamente grande, e, por terem massa, eles interagem por meio de uma força, que é a força gravitacional. De forma que o peso dos objetos, que é, na verdade, um tipo de força resultante da força gravitacional na superfície terrestre, né, é uma consequência. Agora, temos outras consequências muito interessantes. Por exemplo, veja-se o sistema solar. O sistema solar existe por conta das massas dos planetas e da massa do Sol. Como consequência da existência desse atributo, os planetas orbitam em torno do Sol. É claro que por conta da força gravitacional entre os planetas, ou entre um planeta, como a Terra, e o Sol. Mas essa é uma manifestação do atributo massa. Massa, por outro lado, é um atributo que nós sabemos como medir. Como nós medimos massa? Comparando massas. A balança romana é um grande exemplo de um método de medir massas. Eu coloco aqui uma massa padrão de 1 quilograma e agora eu vou comparar a força gravitacional exercida por esse objeto com o outro objeto no outro prato da balança. De forma que aqui o que nós estamos fazendo é comparar, medir é comparar. Então, quando nós medimos massas, nós estamos comparando as forças gravitacionais. Essa é a forma mais simples de medir massa. Esse é um atributo, por outro lado, com o qual nós estamos bastante familiarizados. Massa. Vamos voltar agora à carga elétrica. Esse atributo, realmente, nós não estamos, muitas vezes, familiarizados com ele. Mas existem muitos fenômenos que ocorrem na natureza e que têm a ver com uma carga elétrica. É quase que como se estivéssemos olhando, vendo a carga elétrica. Não é exatamente isso, porque a carga elétrica nós não conseguimos ver. Mas temos muitas manifestações da carga elétrica, desse atributo. Na natureza, por exemplo, veja-se o caso de uma tempestade. De vez em quando a gente olha para o céu e nós vemos o quê? Um raio, ou um conjunto de raios. O que nós estamos vendo aqui numa carga elétrica, na verdade, são elétrons em trânsito em direção à Terra. De forma que o que nós estamos vendo aqui é um movimento de cargas elétricas, formando o que nós chamamos muitas vezes de uma corrente, né? Mas existem outros fenômenos. Um dos mais bonitos que eu já tenho ouvido falar, apesar de não ter visto esse fenômeno ainda, porquanto ele ocorre em regiões muito próximas dos polos, né, especialmente no Polo Norte, né, são as auroras boreais. Produzem uma multidão de cores no céu. E essas nuvens se deslocam. É um fenômeno absolutamente maravilhoso e que nós estamos privados dele porque ele ocorre realmente nos polos. Mas esse é um bom exemplo de manifestação do atributo carga elétrica. É claro que a vida, sim, a vida é a maior manifestação e a manifestação mais complexa do atributo carga elétrica. E a gente precisa reconhecer isso. O corpo humano funciona à base do eletromagnetismo. Tudo, todas as interações que ocorrem
no corpo humano tem uma origem eletromagnética. Isso tem a ver com as cargas elétricas no nosso corpo. De forma que a principal manifestação, a meu ver, a mais complexa das cargas elétricas é a vida. Agora, podemos observar esses atributos quando um corpo é dotado desse atributo. E muitas vezes nós conseguimos fazer com que um corpo adquira carga elétrica, fazer com que ele fique eletrizado.